Saudações, caro telespectador da televisão de Moçambique. É hora sim de atualizar as notícias aqui no seu matinal informativo da televisão de Moçambique. Queremos contar com a sua companhia para estas 2 horas de informação de forma regular, onde vamos olhar não só para a atualidade informativa nacional, mas vamos igualmente olhar para aquilo que o Instituto Nacional de Meteorologia tem preparado para o dia de hoje. Mas antes de olhar para a previsão do estado do tempo, importa ressaltar que para o dia de hoje ainda vai acompanhar na presente edição do Bom Dia Moçambique a atualidade informativa nacional e igualmente a atualidade informativa internacional. Já ainda aqui no Bom Dia Moçambique, vamos olhar para a atualidade desportiva, o que é que o Instituto, a área desportiva tem que está a acontecer a nível nacional e igualmente a nível internacional. Vamos olhar para o Mundial de Futebol, o principal evento desportivo mundial, que a televisão de Moçambique é sim um dos canais oficiais para o Mundial 2026. Mas antes de olharmos para as notícias, queremos o convidar para olhar para a previsão do estado do tempo para o dia de hoje. E como sempre, começamos com a capital do país, onde o Instituto Nacional de Meteorologia prevê temperatura máxima 27 e 14 de mínima. Seguimos para a cidade de Xai-Xai com 26 graus de máxima e 14 de mínima. Para a cidade de Inhambane são 25 graus de máxima e 19 de mínima. Seguimos para a cidade da Beira com 28 graus de máxima e 20 de mínima. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Chimoio 23 graus e 15 de mínima. Seguimos para a cidade de Tete com 19 graus de máxima, 19 de mínima e 28 de máxima. Para Quelimane são 27 graus de máxima e 20 de mínima. Seguimos para a cidade de Nampula. Para Nampula são 28 graus de máxima e 17 de mínima. Para Pemba, o INAM prevê 29 graus de máxima e 20 de mínima. E por fim, para a cidade de Lixinga, o INAM prevê 22 graus de máxima e 10 de mínima. Seguimos com a atualidade informativa aqui no Bom Dia Moçambique. O Presidente da República dirigiu a cerimónia de abertura da 5ª edição do Presidential Golf Day 2026. O Presidente da República destaca a importância do desporto na promoção do turismo. A modalidade vai colocar o país no panorama internacional. O golfe tem vindo a afirmar-se como um verdadeiro símbolo de disciplina, perseverança e competitividade em Moçambique. Com a realização neste domingo da sua 5ª edição, o Presidential Golf Day já é uma marca consolidada, reunindo diferentes figuras num espaço onde o desporto se cruza com a diplomacia econômica e com a promoção do turismo. Esta iniciativa demonstra que o desporto pode também ser um instrumento de solidariedade, inclusão social e mobilização a favor de causas nobres. Saudamos igualmente o Kids Golf Series, que coloca a juventude no centro desta visão. Nenhum país constrói o seu futuro sem investir nos seus jovens. Queremos ver cada vez mais jovens moçambicanos a praticar o desporto, de todas as modalidades, incluindo o golfe. Queremos ver mais jovens a desenvolver competências de liderança, disciplina, ética e excelência. Queremos ver mais jovens preparados para competir e vencer num mundo cada vez mais exigente. A participação da Amogolfo na economia para o desenvolvimento do desporto mostra cada vez mais que esta é a visão que cada um de nós deve seguir e devemos reativar todo aquele desporto que encontra-se adormecido para fazer parte do desenvolvimento econômico deste país. No momento em que Moçambique aposta cada vez mais no desporto como motor do turismo, Inhambane surge como eixo central dessa estratégia, com o golfe a ser prioridade. E decidimos declarar Inhambane como zona especial do turismo do golfe. Encorajamos a realização anual do Golf Summit em Vilanculo, como espaço privilegiado de diálogo, investimento
inovação e cooperação internacional. Em Inhambane, as condições ideais para desenvolver um modelo de turismo integrado que combina natureza, conservação, cultura, economia azul e turismo do Golfo. Ali encontramos o arquipélago de Bazaruto, um dos mais valiosos tesouros naturais do nosso continente africano e do mundo. Poucos destinos em África oferecem a possibilidade de combinar numa única experiência campos de golfe de excelência, que já estamos a projetar, daí a presença de uma das maiores empresas de projeção de campos de golfe do mundo, vindo dos Estados Unidos. As mulheres e crianças também ganham espaço neste evento através do First Lady Golf Classic, que realizou a segunda edição, e pela primeira vez o Kids Golf Series, numa clara aposta de inclusão e formação de novas gerações. Eu gosto do golfe porque ele é um jeito de me relaxar, e também eu já aprendi, desde quando eu cheguei, eu já admirava todas as pessoas que estavam aqui. Aumentarmos mais a participação de mulheres, para mim isso era muito importante, porque durante muitos anos quase que eu joguei sozinha, ou éramos 3 ou éramos 4, mas nunca tivemos assim um grupo muito grande. Estamos a testemunhar o nascimento de uma nova economia em Moçambique, a economia de golfe. O momento alto da cerimônia de abertura foi a participação do presidente Daniel Chapo e a primeira-dama numa tacada simbólica que assinalou oficialmente o início da competição. A gala do Presidential Golf Day arrecada 1.500.000 meticais destinado a apoio de causas sociais do gabinete da Primeira-Dama da República, Guetta Chapo. O evento teve como objetivo homenagear figuras desportivas e parceiros que apoiam iniciativas desportivas de promoção do país através do golfe. Após a disputa da 5ª edição, os organizadores do Presidential Golf Day prestaram homenagem a todos aqueles que ao longo dos anos contribuíram para o crescimento e consolidação desta iniciativa desportiva que aposta no golfe como instrumento de aproximação entre culturas e incentivo ao investimento. Com a presença do presidente da República, Daniel Chapo, e da primeira-dama, Guetta Chapo, a gala decorreu num ambiente de celebração e reconhecimento, marcado por atuações musicais que deram brilho à cerimônia. Contamos no dia de hoje, 21 de junho, com a presença de uma das maiores companhias do mundo relacionadas ao desenvolvimento de campos de golfe, que é o grupo Ernie House Design. Este é um sinal positivo para Moçambique. Isto mostra que Moçambique, para além de ter um potencial turístico forte, interessante e distinto, inspira também as grandes companhias, para o caso do Ernie House Group. É um local absolutamente incrível que vocês têm. O clima é fantástico, as pessoas são incríveis, mas o mais importante é a visão do presidente e também a visão do nosso golfe em trazer este projeto para cá. Temos vindo a observar este lugar há muito tempo. Simplesmente ainda não tínhamos os parceiros certos. Vai ser um momento fantástico e esperamos poder construir aqui em Moçambique alguns dos melhores campos de golfe do mundo. Na ocasião, houve ainda espaço para o leilão de uma obra de arte que retrata a prática do golfe. O valor arrecadado foi de 1.500.000 meticais, que será destinado ao apoio à construção de um hospital de oncologia no norte do país. Presidente da República, Daniel Chapo, dirige esta segunda-feira em Maputo a cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional das Comunicações, um evento que vai reunir diversos intervenientes do setor para debater o papel das comunicações na transformação digital de Moçambique. A conferência visa promover a conectividade, a inclusão e a resiliência digital, bem como reforçar as parcerias, estimular a inovação e atrair investimentos para o desenvolvimento das infraestruturas digitais no país. A conferência realiza-se durante
2 dias e insere-se nos esforços do governo visando acelerar a transformação digital do país e vai decorrer sob o lema Comunicações como pilar da transformação digital em Moçambique, conectividade, inclusão e resiliência. Caminhos de Ferro de Moçambique, CFM, pretende aumentar o raio de atuação no Malau e no Zimbábue no transporte de mercadorias a partir dos portos moçambicanos para países do interior do continente. Para o efeito, a empresa moçambicana leva a cabo a manutenção e a reabilitação das infraestruturas ferroviárias dos dois países. A vasta costa de que Moçambique dispõe coloca o país na posição de peça-chave para o ramo de transporte e logística. Países sem acesso ao mar usam o território moçambicano como principal via para chegar ao Oceano Índico. É neste prisma que os caminhos de ferro de Moçambique encontram espaço para transportar até ao Oceano Índico carga em trânsito proveniente dos países vizinhos. Trata-se de uma oportunidade que os CFM encontram para se impor e aumentar a força operativa na região austral de África. O presidente do Conselho de Administração diz que os CFM estão a estabelecer parcerias para dominar o mercado. Nosso lema hoje é tornarmos-nos na melhor opção logística regional. O bom é que está a haver este entendimento com os países vizinhos, sobretudo o Zimbábue e o Malawi, que têm dificuldades de investimentos próprios. Eles estão-se a abrir e permitem que o CFM, e o CFM, felizmente, está a conseguir, via parcerias nacionais e internacionais, está a conseguir estes financiamentos para esta expansão. De Chiqualaquala para dentro do Zimbábue estamos a fazer cerca de 180 km, vamos até Rutenga e vamos buscar a carga lá dentro com as nossas composições, e do lado de Machipanda estamos a ir mesmo até Harare. Agostinho Langa Júnior diz que a empresa prepara-se para operar só com meios próprios na linha de... Nos dias vamos também tirar toda a carga de magnetite, que são cerca de 7 comboios, por dia, que vêm com magnetite, e vamos fazer com as nossas composições. Ainda sobre o investimento, os CFM esperam receber num futuro próximo 40 carruagens e 175 vagões. Presidente da CTA recomenda investimentos no agroprocessamento. Na Conferência Internacional sobre Nutrição, Álvaro Massing destaca a importância no combate à desnutrição crónica. Nampula acolhe a 7ª Feira Econômica 2026. Há menos de 24 horas para a realização da 7ª edição da Feira Econômica de Nampula, o presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, defende que os empresários devem passar a processar produtos localmente. Porque Nampula já produz em quase todos os distritos. O que nós queremos agora tentar incentivar aos nossos parceiros a transformação dessa produção para podermos competir a nível internacional e regional. Álvaro Massing falava no contexto da realização da 2ª edição da Conferência Internacional sobre Nutrição, que acontece em simultâneo com a Feira Econômica de Nampula. Vamos participar na SINA, não é? Mesmo por esta questão da nutrição. Nampula produz, nós precisamos de preparar essa produção por forma a que as nossas populações tenham acesso de um produto em condições que possam ser benéficas à nutrição. A partir desta segunda-feira, a cidade de Nampula será o palco da 7ª edição da Feira Econômica Local, um momento único que irá juntar homens de negócios entre nacionais e estrangeiros. E o secretário-geral da Frelimo incentiva os empresários da província de Nampula a investirem no agroprocessamento para o desenvolvimento do país. Shakil Abubakar defende que os homens de negócio devem criar condições locais de forma a evitar a importação de produtos de primeira necessidade.
De serviço na província de Nampula, o secretário-geral da Frelimo, Shakil Abubakar, incentiva os empresários locais a investirem no agroprocessamento. A exortação visa contribuir para o desenvolvimento do país e sustentabilidade do bem-estar dos moçambicanos. Por isso nós viemos encorajar a província a participar nesta feira para transmitir também à província de que estamos juntos e que o camarada presidente está atento, está a trabalhar de facto para que a nossa província desenvolva, para que o nosso país desenvolva. A mensagem é clara. Nampula tem recursos, quer humanos, quer naturais, quer minerais, tem todas as condições para se desenvolver e elevar a qualidade de vida da sua população. Shakil Abubakar desafiou igualmente ao governo da província de Nampula para continuar a promover feiras de negócios e intercâmbios entre os empresários. Para assegurar de facto que o nosso governo, a nível central, o nosso governo, a nível provincial, possa ter condições para trabalhar e melhorar as condições de vida da nossa população. A questão da estabilidade, a questão da paz, a questão da unidade são essenciais para que possamos criar melhores condições de vida para o nosso povo. O secretário-geral da Frelimo participa esta segunda-feira na abertura da 7ª edição da Feira Econômica de Nampula. Federação Moçambicana de Empreiteiros exige regras claras na contratação e adjudicação de obras públicas. A Federação de Empreiteiros pede a inclusão nos programas dos megaprojetos. O presidente da Federação Moçambicana dos Empreiteiros falava na gala dos 25 anos da Associação dos Empreiteiros de Construção Civil e Obras Públicas de Sofala. Bento Machaíla falou sobre a necessidade de haver mudanças que fortaleçam o empresariado nacional do ramo de construção. Precisamos de um quadro legal moderno, desburocratizado, que facilite a iniciativa privada, estando presente a FME a liderar uma iniciativa da revisão dos decretos de contratação pública e de licenciamento de empreiteiros e construtores. Exigimos regras claras e paridade de tratamento, para que o empreiteiro nacional não seja prejudicado em sua própria casa. Dada a volatilidade do mercado, a revisão de preços nos contratos públicos é uma necessidade vital para a sustentabilidade das nossas empresas. O secretário permanente do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Hélio Bans, falou das iniciativas em curso para criar facilidades no setor das obras públicas. A recente criação da Águas de Moçambique, Instituto Público, e do Fundo de Investimento do Património de Abastecimento de Água e Saneamento, Fundo Público, bem como o reforço das competências regulatórias da Autoridade Reguladora de Água e Saneamento, Instituto Público, representam passos importantes para a clarificação institucional, para a melhoria da eficiência na prestação de serviço e para a redução das simetrias entre o rural e o urbano, tudo em conformidade com a visão da também recém-aprovada Lei do Serviço Público de Abastecimento de Água e Saneamento. Os membros fundadores da ECOPS foram distinguidos na segunda gala da agremiação. A Associação dos Empreiteiros de Construção Civil e Obras Públicas em Sofala reforçam o apelo ao governo para continuar a facilitar o ambiente de negócios no ramo de construção, à semelhança da aprovação da lei do conteúdo local. Trata-se da segunda gala promovida pela Associação dos Empreiteiros de Construção Civil e Obras Públicas em Sofala. O evento marcou a celebração dos 25 anos da ECOPS. Os participantes refletiram em torno das conquistas e desafios dos empreiteiros na atualidade. Este evento é um marco de consolidação do associativismo empresarial de construção civil, marcado pela exaustiva defesa do melhor ambiente do negócio na província. Queremos saudar a aprovação da Lei do Conteúdo Local
Instrumento este que expectamos ser de grande valor para oportunidades das pequenas e médias empresas. Na ocasião, vincou-se a necessidade de se reforçar a qualidade das obras públicas e não só, visto que nos últimos tempos a província e o país em geral têm sido fustigado pelas mudanças climáticas. O momento que hoje celebramos é também uma oportunidade para renovarmos o compromisso coletivo com a qualidade, a inovação, a formação de quadros e a competitividade das nossas empresas. Reafirmamos a nossa abertura em continuar a colaborar com a necessidade de liquidação das faturas atrasadas, melhoria da transparência nos processos de contratação pública. Parabenizar a todos os empreiteiros da nossa província e, por vosso intermédio, outros anônimos que estão por detrás do trabalho visível. No primeiro trimestre deste ano, o distrito aumentou em 5,3%, mais de 1.630 mulheres contra 1.445 mulheres atendidas em igual período do ano passado. Foi dito este sábado na localidade de Mbamba, durante a palestra de consciencialização sobre saúde sexual e reprodutiva e prevenção à violência baseada no gênero. Há muita aderência das mulheres, tanto quando elas percebem que já estão grávidas, tanto na primeira semana, assim como também no segundo trimestre, elas têm aparecido lá e temos dado os nossos serviços. Para aumentar esse número das consultas pré-natal em que as mulheres chegam na nossa porta, é através das palestras que nós temos dado, tanto no centro de saúde, assim como também nas comunidades. Os partos institucionais reduziram em cerca de 22%, ao serem assistidos 425, contra 544 de igual período do ano passado. É por conta do local onde nós estamos, na sede em Mecula. As parturientes foram instadas a cumprirem o calendário de vacinação. Assim como a evitar a violência baseada no gênero. Nós também gostamos para as crianças a crescer. tutamejeya kutuzalia ndio tukaweza gavana cheo nombe tukajanguyaga kubereka tukakoya gavana cheo. Tem que ser a decisão da própria família em decidir qual é o método que pretende aderir. A palestra de consciencialização sobre saúde sexual e reprodutiva e violência baseada no gênero aconteceram igualmente nos distritos de Quambi e Marropa. Registrado no distrito de Doa, na província de Tete, cerca de 13 mil casos de malária, sem registro de vítimas mortais no primeiro trimestre do presente ano, contra mais de 9 mil casos em igual período de 2025. Os dados indicam um aumento na ordem de 33% quando comparado ao ano passado. Apesar de não ter registrado óbitos por malária, as autoridades do distrito de Doa em Tete confirmaram um agravamento de casos da doença. Em termos de situação epidemiológica, foram notificados 13.356 casos de malária contra 9.810 de igual período do ano transado, tendo registrado um aumento de casos 36 com 0 óbitos e a taxa de incidência foi 33%. Excelência, recordo-me quando de vossa entrada ter referenciado sobre o aumento de casos de malária na província. O nosso distrito de Doa também não foi exceção. O distrito de Doa, assim como o resto da província, tem enfrentado este desafio e, para reverter a situação, várias ações preventivas estão sendo levadas a cabo, com especial atenção nas consultas pré-natais e a vacina contra a malária. Como medidas preventivas, foi feita a divulgação das mensagens-chave distribuídas 1.138 redes mosquiteiras, mulheres grávidas nas consultas pré-natais, com 100% de cobertura contra 1.500 de igual período do ano anterior, registrado um decréscimo de 24%.
Por seu turno, a secretária de Estado em Tete reforçou o apelo no sentido de intensificar as medidas de combate à malária. Fomos assolados por subida de casos de malária. Para podermos eliminar a malária, nós temos que ter o saneamento do meio. A rede mosquiteiras, as campanhas de pulverização são medidas que só vêm ajudar, mas a essência temos que fazer essas campanhas de saneamento do meio e para as diarreias, cólera, a limpeza individual e coletiva é preciso que continuemos a trabalhar. Os dados foram apresentados durante o encontro havido no âmbito da visita de trabalho da Secretária de Estado em Tete, Cristina Mafumo, naquele ponto do país. Médicos queixam-se de exiguidade de meios e condições de trabalho no setor da saúde na província da Zambésia. A Ordem dos Médicos reclama ainda sobre insuficiência de especialistas. Foi tudo dito nesta gala promovida pelos médicos de Moçambique na província da Zambésia. A classe queixou-se da falta de melhorias de condições de trabalho em algumas unidades sanitárias. A falta de médicos especializados em diversas áreas foi também uma das preocupações apresentadas. No plano laboral, a valorização dos profissionais de saúde permanece uma prioridade incontornável. A dignificação das carreiras, a harmonização salarial e a melhoria das condições de trabalho são fatores determinantes para a motivação e retenção no desempenho dos médicos. Não se pode compreender por que um país com tão baixo rácio médico-paciente permite que mais de 600 médicos recém-formados continuem fora do Sistema Nacional de Saúde. O secretário de Estado na província garantiu que o governo vai continuar a prover melhores condições de trabalho para a classe médica. E assumimos o compromisso de, como governo, continuar o empenho para melhorar as condições de trabalho que passam pela alocação de mais recursos humanos qualificados, equipamento, meios de diagnóstico, meios circulantes, infraestruturas, medicamentos e outros insumos. A província da Zambésia tem atualmente 248 médicos, destes 152 de clínica geral, especialistas, 16 estomatologistas, 48. É hora de conferir a primeira pausa aqui no Bom Dia Moçambique. Nós voltamos já. Não troque de canal. Mais uma vez, bom dia. Seguimos a olhar para a atualidade informativa ainda nacional. O primeiro secretário da Frelimo, Emanica, insta os gestores das 6 autarquias da província e governos distritais a priorizarem as ações de resposta às necessidades da população. O partido Frelimo Emanica juntou em todos os 12 distritos da província membros dos comitês distritais para avaliação de desempenho dos órgãos do partido, como também dos gestores das 6 autarquias da província e dos governos distritais. O primeiro secretário da Frelimo, Tomás Xislango, apelou aos gestores a diferentes níveis a priorizarem ações de resposta às necessidades da população, apesar da conjuntura econômica que o país atravessa. Temos que servir da melhor maneira o nosso povo. É nossa responsabilidade como partido Frelimo governarmos da melhor maneira possível para deixar o nosso povo feliz. Então, essas nossas reuniões, as sessões, avaliamos o desempenho do nosso governo ao nível dos distritos, como é que estamos a servir, como é que estamos a olhar os problemas e as possíveis soluções que nós precisamos. Tomás Xislango disse que as sessões simultâneas dos comitês distritais servem igualmente de oportunidade para a avaliação interna da preparação rumo à 11ª reunião nacional de quadros da Frelimo. De facto, essas sessões estão-nos a ajudar a nos organizarmos da melhor maneira. Nós vamos receber os outros quadros na nossa província. Precisamos estarmos organizados em todos os aspectos.
Estamos a falar de grupos culturais, estamos a falar de preparar a nossa gastronomia, estamos a falar da preparação dos sítios de alojamento, onde os camaradas poderão ser alojados, nos hotéis, nas casas particulares, mas também temos que nos preparar, conforme ainda disseram hoje, que o nosso município está a fazer um trabalho de sensibilização dos mototaxistas, porque vamos receber muitos camaradas aqui, muita gente vai entrar na nossa província, então precisamos de termos um trânsito muito regularizado, onde o tráfego de motos, de carros e de outros meios não pode criar problemas para a circulação de pessoas e os seus bens. Refira-se que a reunião nacional de quadros da Frelimo tem lugar na cidade de Chimoio, de 21 a 23 de agosto próximo. Na província do Niassa, Conselho Executivo Provincial e a comunidade islâmica repudiam e desencorajam o consumo de drogas e a delinquência juvenil. Pavilhão dos Desportos na cidade de Lixinga, capital da província do Niassa. Homens e mulheres das províncias do Niassa e Nampula que professam a religião muçulmana e não só, participaram do grande programa educativo e de sensibilização para o combate ao consumo de drogas e à delinquência juvenil. Em prol do bem-estar do homem nesta face da terra, como sucessores de Allah subhanahu wa ta'ala, para que todos possamos caminhar para um bem comum, que é o desenvolvimento das nossas comunidades e do nosso país em geral e nossa província em particular. É preciso saber os nossos filhos com quem andam lá fora, quais são as amizades que têm. Andam com boas pessoas, andam com surmáticos, andam com drogados, andam com bêbados, andam com criminosos, andam com bandidos. É preciso nós termos este acompanhamento. Os nossos filhos, mesmo dentro de casa, precisam terem acompanhamento. Às vezes nós estamos na sala, sentados com a nossa esposa, a conversar. O nosso filho está no quarto. Mas ali no quarto, você pensa que ele está no quarto, mas ele já está em Miami, já está lá nos Estados Unidos. O grande programa educativo e de sensibilização para o combate ao consumo de drogas e à delinquência juvenil na província do Niassa foi de perto de 4 horas este domingo em Lixinga. Voltamos a olhar de forma específica um assunto que vai marcar a atualidade informativa nacional. Falamos da segunda Conferência Nacional das Comunicações, que irá arrancar ainda hoje um evento que contará com a participação do Presidente da República. Mas antes de olhar para esta informação, nota informativa, vamos sim olhar para o Dia da Função Pública. Já contamos em estúdios com o convidado que irá partilhar conosco aquilo que serão as principais incidências sobre o Dia da Função Pública. Muito bom dia, bem-vindo ao Bom Dia Moçambique. Celebra-se hoje o Dia da Função Pública. O que é que pode-se esperar desta data em particular dos profissionais da função pública? Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de saudar os telespectadores que acompanham o Bom Dia Moçambique. Em segundo lugar, gostaria de também de agradecer a televisão de Moçambique em nome do Ministério da Administração Estatal por ter nos concedido este tempo a falar do Dia Internacional da Função Pública. Dizer que a Semana Internacional da Função Pública iniciou no dia 17 e o próprio dia será amanhã, dia 23 de junho de 2026. As cerimônias centrais terão lugar na província de Maputo e serão dirigidas por Sua Excelência, Ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impissa. E as celebrações têm lugar sob o lema transformar as instituições do Estado através de 3 pilares, nomeadamente a inovação, a participação e a inclusão. As cerimônias serão marcadas
Teremos também teremos o primeiro momento, que é a deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis locais. E também teremos um momento onde vamos ter um debate, uma palestra sobre os desafios da profissionalização dos funcionários do Estado no âmbito da criação da escola de governação. E também teremos um momento onde vamos premiar os melhores funcionários que se dedicaram no ano de 2025. A função pública faz parte dos setores do país com maior número de funcionários. A prestação de serviços desta classe de trabalhadores é uma das principais preocupações a nível da sociedade. O que é que está a ser feito com vista a melhorar a prestação de serviços públicos no país? Assim, o governo está ciente, de fato, desta situação. Por isso que este ano mesmo foi criada a Escola de Governação. A Escola de Governação visa, de fato, formar os funcionários. O que vai acontecer agora, ninguém vai entrar para o Estado sem ter passado pela escola. Então, depois do processo de admissão, ele vai ser submetido à Escola do Governo. A Escola do Governo é a instituição que vai ser responsável em ensinar como é que o funcionário deve se comportar na administração pública. No concerne também a prestação de serviço, o atendimento também ao cidadão. E essa escola vai formar desde o simples agente de serviço até mesmo os membros do governo, incluindo Sua Excelência o Presidente da República. Então é uma escola mesmo para preparar todo aquele que quer ingressar no aparelho do Estado, de modo a evitarmos essas situações de mau atendimento na administração pública. Olhando para o processo de transformação digital, muito se disse sobre o processo de transformação digital, passo à repetição do setor público. O que é que está a ser feito a esta altura com vista a digitalizar as instituições e igualmente os serviços prestados pela função pública? Bem, o processo de digitalização já iniciou há tempo. O que estamos agora numa fase de fato da consolidação. E o principal desafio agora é a comunicação entre os vários sistemas que nós temos. Aqui nós chamamos de interoperabilidade dos sistemas. Por exemplo, temos alguém que eu quero saber do certificado e que eu mesmo sentando na minha instituição, eu tenho que ter um link do Ministério da Educação ou das universidades para saber se de fato esta pessoa concluiu aquele curso ou não. Então, o desafio agora é haver essa comunicação entre os vários sistemas que regem a nossa administração pública, para facilitar, no lugar de eu fazer um expediente a solicitar a autenticidade de um certificado, eu tenho que ter um link na minha instituição, se um funcionário submeteu a candidatura, contém lá o certificado, eu possa consultar no site da instituição para ver se de fato aquele funcionário concluiu exatamente o curso ou não. Então, esse trabalho que a administração pública está a levar. Ainda este ano, e não só, vários profissionais da função pública recolheram as células por casos de investigação por associação à corrupção. O que é que está a ser feito com vista a garantir que casos como esses não se repitam? Bem, nós estamos a sensibilizar os funcionários e agentes do Estado e o Ministério já está a trabalhar, por exemplo, com a Procuradoria-Geral da República para, de fato, para a responsabilidade de todos os funcionários que incumpriram com seus deveres. Mas não estamos a deixar de sensibilizar porque o objetivo é os funcionários não praticar este tipo de infrações. Pode-se assumir que o funcionário público, na sua maioria, pelo menos, é íntegro? Sim, na maioria é íntegro. Temos alguns casos, por exemplo, mas a maioria, de fato, cumpre com aquilo que são os procedimentos. Bem, falava aqui da formação contínua dos profissionais da função pública. Este formato esta pretensão de formar os profissionais públicos vai continuar? Já há algum plano específico de como é que isto vai ser implementado com vista a garantir melhor qualidade dos serviços e igualmente que estes profissionais tenham aqui os valores morais aqui implementados, a ética profissional de forma especial? Sim, a nova escola agora, as antigas escolas de fato estavam a funcionar, porque essa escola teve que extinguir algumas instituições. Estamos a falar dos IFAPAs e também dos SAGOFs. A ideia é ter uma única escola que vai ter representações ao nível nacional e abranger todos. A ideia é que ninguém deve ficar para trás. Por essa razão que essa vai ter uma modalidade híbrida.
no sentido também, mesmo aquele que está nas zonas recônditas, através das plataformas, possa ter essa capacitação via online. Em jeito de últimas considerações, gostava que deixasse ficar uma mensagem para os funcionários públicos do país, mesmo à margem desta data. Bem, a mensagem que eu deixo aos funcionários é exortar todos os funcionários do Estado a continuar a prestar serviços de qualidade e se abster de praticar atos que violam a própria lei. Muito obrigada. Seguimos com a atualidade informativa aqui no Bom Dia Moçambique. Na Baixa da cidade de Maputo, comerciantes de várias nacionalidades dividem o mesmo espaço e impulsionam o comércio e constroem novas vidas longe dos respectivos países de origem. A livre circulação traz novas oportunidades de negócios, mas estrangeiros em Moçambique dizem que enfrentam dificuldades na obtenção de documentos que tornem legal a sua permanência em Moçambique. A nossa direção... Segundo o chefe do Departamento Central de Controle Migratório no Serviço Nacional de Imigração, Vítor Kwamba, a maioria dos cidadãos estrangeiros em Moçambique está concentrada sobretudo nas províncias de Maputo, Sofala e Tete. Até o presente momento, olhando para aquilo que são as estatísticas atuais, temos registrados 43.709 cidadãos estrangeiros com estatuto, como dizia, de residente, contra 60.465 de igual período do ano 2025, o que representa uma redução na ordem de 27,7%. Para os ilegais, são aqueles que merecem outro tratamento e que, indo para aquilo que são os dados, mais uma vez, estatísticos, temos 144. O movimento migratório de cidadãos estrangeiros em Moçambique é acompanhado pelas autoridades através dos vários pontos de entrada e saída existentes no país, onde é feito o controle da circulação de pessoas e bens. E para aquilo que eu registro, temos a fronteira de Ressano Garcia como principal, seguida da fronteira de Zobwe e, por fim, a fronteira do posto de travessia aérea de Mavalane. Apesar dos mecanismos de controle nas fronteiras, continua a existir situações de permanência irregular de estrangeiros em Moçambique. De facto, denotamos a existência de cidadãos que, não só pelo visto turístico, eles entram mediante outros tipos de visto e que mais tarde acabam se envolvendo em outras atividades e que esta situação acaba sendo constituída ou declarada como uma infração migratória. O critério-chave para a atribuição de uma residência é o visto de residência. E pode-se seguir demais requisitos, mas, primeiramente, no ato da entrada, o cidadão deve apresentar o passaporte com visto de residência, provar possuir meio de subsistência e outros requisitos exigidos por ele. Vítor Kwamba assegura que o controle migratório continua a ser uma das prioridades das autoridades, que procuram garantir o cumprimento das normas de entrada, permanência e saída de cidadãos estrangeiros, bem como identificar situações de irregularidade no território nacional. O número de estrangeiros em situação legal residentes em Moçambique baixou de 60 mil no ano passado para os atuais 43.700. De acordo com o Serviço Nacional de Imigração, SENAM, esta redução em 27% resulta em parte dos regressos dos estrangeiros aos países de origem. As ruas da Baixa da cidade de Maputo revelam histórias de cidadãos de diferentes países que encontraram em Moçambique oportunidades de trabalhar e empreender. Por detrás dos balcões, nas prateleiras de vestuário, calçado e produtos alimentares, encontram-se rostos de estrangeiros em busca de melhores oportunidades. Mamadou Bailo, natural da Guiné-Conakry, chegou ao país em 2010 e dedica-se ao comércio. Estou a fazer negócio aqui em Moçambique.
Primeiro, quando cheguei, estava a trabalhar para alguém, depois parei de trabalhar para alguém, já estou a trabalhar para mim. Comecei do mercado, aí no mercado Malanga, Fajardo, trabalhei aí um pouco e é aí mesmo que costumei tudo, comida, e aí também o negócio começou a andar aí bem com a mercearia. Um cidadão congolês que preferiu manter o anonimato aponta a obtenção de vistos e outros documentos migratórios como um dos principais desafios para quem pretende viver e trabalhar legalmente no país. Eu sou refugiado, usa documento de refugiado, só que agora é complicado. Quando acaba, porque era 2 anos, mas para renovar é problema. Antigamente era fácil, mas agora não é muito fácil de documentação, porque se você não tem os documentos ou não sabe como é que tratar os documentos, não é fácil. Moçambique assinou acordos de supressão de vistos com a África do Sul, Botsuana, Eswatini, Malawi, Maurícias, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. Para os comerciantes estrangeiros, esta medida poderá facilitar a circulação de pessoas e mercadorias, impulsionar os negócios e fortalecer as relações comerciais entre os países da região. Sim, ajuda, porque aí, exemplo, eu tenho malta 4 moçambicanos que trabalham comigo. Começando lá no mercado, tenho algumas barracas que eu deixei, é moçambicano que eu deixei lá. Eu pago tudo taxa e também trabalho com moçambicano, lhe pago. Então, eu tenho certeza que, o moçambicano está a ganhar alguma coisa comigo. Embora sejam muitos os estrangeiros que exercem atividade comercial na baixa da cidade de Maputo, poucos aceitam falar à imprensa. Apesar dos desafios, há um sentimento comum entre os entrevistados. Moçambique tornou-se uma segunda casa, pois construíram relações, encontraram meios de sobrevivência e criaram perspectivas para o futuro. A maior comunidade moçambicana na diáspora encontra-se na África do Sul. Estima-se que vivem legalmente naquele país vizinho cerca de 40 mil cidadãos moçambicanos e um número não especificado em situação irregular. A TVM traz o testemunho de 2 moçambicanos na África do Sul, um que vive e trabalha em situação irregular e outro que tem a autorização de residência e trabalha naquele país vizinho. Trabalha no private daughter. Loko ntiza ka daughter luwa mina lo a ni byela ku loko u tlhasa munhu u nga hlayi hi ku na wena u ta nghena kingeni na mina u ta nghena kingeni. Conhece os meios ou caminhos? Tem alguma informação de como tratar documentos? Não conheço. Ficar ilegal no país não é bom, e mesmo nós que temos documentos. O trato já não está bom. Então, que tal aquele que não tem documento? Agora, se ainda quer deixar o teu país vir aqui, eu dava o conselho de que aguenta. E é notícia que Portugal é um dos destinos preferenciais dos moçambicanos para estudar, trabalhar e viver. Desde 2023 que Portugal registra uma vinda massiva de moçambicanos à procura de melhores condições de vida. Costumamos ter maioritariamente jovens dos 20 até os 40 anos e depois temos uma faixa representada por mulheres que pode ir até os 50, 55 anos, que normalmente vêm para fazer trabalhos de geriatria, comumente conhecidos, como trabalhos para cuidado de idosos que vivem nos lares. Esta é uma faixa específica. Em termos de setores de atividade, os setores a que mais respondem aos trabalhadores moçambicanos são os de construção civil. Temos visto muitos pedreiros, muitos carpinteiros, serralheiros e todas as outras atividades afins.
Então, eu diria que é basicamente esta resposta a que a nossa sociedade tem dado a conhecer, principalmente para os jovens que vêm das províncias de Maputo cidade e Maputo província. Dados oficiais indicam que residem cerca de 15 mil moçambicanos em Portugal. A maioria vive com títulos de residência. O documento atribuído pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, que depois da aprovação da nova lei de estrangeiros se tornou mais difícil de obter e até manter. Alguém que esteja a viver legalmente em Portugal, ao chegar o fim da validade do seu título de residência, isto é, passados 2 anos, tem que o renovar. Nessa altura vai ser exigido que prove que tem ou continua a ter meios de subsistência e que tem condições de alojamento, para além de ter trabalho, efetivamente, porque se estiver desempregado não renova de tudo. Ora, no que diz respeito aos meios de subsistência, não basta, em muitos casos, ganhar o salário mínimo nacional, porque se tiver um agregado familiar de mais de 2, 3 pessoas, o que a AIMA vai fazer? Vai calcular uma percentagem que vai ser deduzida no salário mínimo nacional por cada uma daquelas pessoas. E há de chegar à conclusão de que só um salário de cerca de 1.300 ou 1.400 euros é que permite renovar o título daquela pessoa, cumprindo o requisito de ter meios de subsistência. Cientes das mudanças e das dificuldades, a Associação de Estudantes Moçambicanos de Lisboa realizou um encontro de esclarecimento entre a comunidade e a AIMA. Houve bastante aderência, felizmente o AIMA foi bastante aberto e pôde tirar as dúvidas das pessoas, todas estiveram lá presentes, cada um pôde sair de lá esclarecido da sua situação e foi bastante positivo. O AIMA pôde nos explicar o que está a acontecer, o que aconteceu com a mudança do CEF para o AIMA, as novas regularizações, as burlas que acontecem, no tratamento da documentação e nos documentos que são requisitos e os próprios canais que o AIMA tem disponíveis para a comunicação das suas informações. Segundo os juristas, é importante estar informado e esclarecido sobre os novos requisitos. Nós trabalhamos com vários imigrantes, muito poucos moçambicanos por acaso, trabalhamos com muitos imigrantes da África em geral, angolanos e etc. E o que nós temos notado muitas das vezes é que essas pessoas vêm para cá, elas não têm a sua situação regularizada. Há casos em que tudo corre bem. Eu fui sortudo, tanto na minha aquisição, no meu tratamento do meu título de residência, foi rápido, eu cheguei aqui já com a marcação. O serviço está subcarregado e as enchentes são frequentes, mas de acordo com a AIMA, a Operação Extraordinária de Regularização Migratória no âmbito da CPLP já permitiu a notificação de 215 mil pessoas, 140 mil aprovações e a emissão de 136 mil cartões de residência segundo os padrões europeus. Cláudia Leal e Adonta Fonseca para a TVM. A seguir acompanha a entrevista sobre condições para a legalização e integração de cidadãos que vivem na diáspora, com Alice Brito, diretora nacional do Trabalho Migratório, exibida ontem no telejornal. No estrangeiro, condições para a legalização e integração de expatriados na diáspora é o nosso tema de hoje. Alice Brito é diretora nacional do Trabalho Migratório e Juca Bata é porta-voz do Sename, a quem agradecemos por terem acedido ao nosso convite. Começo por si, senhora diretora, para sabermos a esta altura quais são os dados estatísticos ou estimativas de cidadãos estrangeiros que trabalham legalmente e sobre os que estão ilegalmente a trabalhar em Moçambique. Muito obrigada, boa noite. Em nome do Ministério do Trabalho e Generação Social, agradecemos pelo convite. Obrigado. Relativamente aos trabalhadores estrangeiros que estão em Moçambique em situação regular, temos registro, em 2025, registramos mais de 21 mil expatriados que procuraram emprego em Moçambique. Para este ano, de janeiro a maio de 2026, já temos o registro de mais de 10 mil expatriados que procuraram emprego em Moçambique. Muito obrigado. Vamos agora ouvir aqui o porta-voz do Serviço Nacional de Migração, Dr. Juca. Uma das condições para a obtenção do título de residência aqui em Moçambique
é a apresentação de meios de subsistência. Creio que Moçambique, subsistência, creio que em Moçambique também não há esta diferença. Qual é o rendimento mínimo que deve dispor a pessoa que se candidata a ter este documento em Moçambique? Muito obrigado. Primeiro, agradecer pelo convite que nos foi endereçado para juntos estarmos a debater e dar a conhecer aquilo que é o trabalho. Dizer que nós não temos os mínimos exigidos aqui por lei, não é? Então, o que acontece é que deve apresentar, de facto, estes meios de subsistência, mas não temos os mínimos. Perfeito. Volto a si, diretora. Na generalidade, quais são os critérios para a obtenção de visto ou autorização de trabalho em Moçambique? Muito obrigada. Relativamente à autorização de trabalho, em primeira instância, a empresa deve submeter o pedido à entidade que superintende a área de trabalho, apresentar o contrato de trabalho com os termos desde a remuneração, todos aqui são os deveres e obrigações, quer da entidade empregadora, quer deste trabalhador. Deve comprovar a inexistência de nacionais para ocupar aquela vaga, apresentar uma prova documental. Deve este trabalhador apresentar qualificações através de certificado de habilitações literárias ou por via do certificado de competências adquiridas devidamente homologado. Deve ter a empresa uma situação contributiva do INSS regularizada, apresentar uma certidão de quitação das finanças, um plano de formação e de transferência de conhecimento. Então, reunidos esses requisitos, remete à entidade que superintende a área do trabalho na província, onde este trabalhador pretende exercer a sua atividade, e nós damos seguimento àquilo que é a tramitação do processo para a autorização de trabalho, que é o documento que é usado para o passo subsequente relativamente ao visto de trabalho. Para poder trabalhar em Moçambique. Exato. Perfeito. Vamos voltar aqui ao Senam. Sr. Porta-Voz, como acompanhamos há bem pouco tempo aqui uma reportagem relativa a residentes em Portugal, sobretudo moçambicanos, a entidade que atribui os documentos de residência, neste caso a AIMA, realiza encontros de esclarecimento com as comunidades estrangeiras e diversos segmentos sociais. Exemplificando aqui em Moçambique, o Senam tem realizado estes encontros para a socialização com os potenciais estrangeiros? Este é o nosso trabalho do dia a dia, quase que em todas as províncias. Os nossos colegas vão fazendo esse trabalho de sensibilização com as comunidades estrangeiras. Já estivemos na Ponta Dor, também com a comunidade de turistas, e contudo é um trabalho que tem sido feito regularmente para que estes mesmos turistas conheçam a nossa legislação. Voltamos ao trabalho. Quais são as principais áreas de atividade que albergam o maior número de estrangeiros em Moçambique? Muito obrigada. Temos a indústria extrativa, temos o ramo do comércio a grosso e a retalho, temos também a área de construção civil. Esses são os ramos que mais contratam cidadãos de nacionalidade estrangeira. Que primeiro passam por este processo todo que explicou há pouco. Exatamente. Sem isso não há atribuição? Não há atribuição da autorização de trabalho nos diversos regimes. Temos diversos regimes. Temos também o regime simplificado para trabalhos pontuais, que também carece de uma comunicação prévia, e fundamentar o porquê dessa contratação no regime de curta duração. Vamos ao Senam. Sr. Porta-Voz, quando um cidadão estrangeiro não reúne as condições exatas para viver aqui em Moçambique, tendo entrado ilegalmente no país, quais são os procedimentos que o Senam segue, passa a redundância, para recambiar ao seu país de origem? Obrigado. Primeiro, este cidadão é notificado para saber da sua estadia. Faz-se a elaboração de determinado auto, faz-se o cálculo dos dias que permaneceu em Moçambique para poder pagar-se estas devidas multas. Não havendo, se for um indivíduo que foi convidado por uma determinada empresa, é notificada a empresa para fazer o pagamento das multas, assim como a sua deportação. O que quer dizer que as despesas todas da deportação são da conta da empresa ou da conta do próprio indivíduo. A empresa que a contratou. Então, esta é que deve custear as despesas das multas, assim como do seu repatriamento. Não havendo esta situação, o Estado, então, é que faz este repatriamento. Mas, contudo, para poder entrar, ou seja, o segundo número 3 do artigo 54 da Lei 23/2022 diz que para poder entrar este indivíduo deve ressarcir ao Estado
todas as despesas em dobro. Vamos olhar para a questão do trabalho. Senhora diretora, em que áreas de atividade estão concentrados os cidadãos que vivem ilegalmente em Moçambique? No setor informal ou no garimpo? Muito obrigada. A lei o regulamento de contratação é aplicado às empresas. Então, neste momento, nós estamos a falar de números que estão ligados a contratações por empresas. Então, a situação do garimpo, da mineração artesanal, neste momento, não é uma situação que é controlada pelo Ministério do Trabalho, porque tem uma entidade específica que lida com a matéria. Então, nós estamos a falar de entidades privadas que têm contato, uma relação contratual com o trabalhador. Sr. Porta-Voz, a nossa entrevista, a ideia é tentar fazer perceber os telespectadores, aqueles que não estão a par deste assunto, por isso que estamos a colocar questões meio leves, não que deviam ser pesadas, mas eu gostava de perceber quando é que é considerado que um cidadão é irregular, está a viver ilegalmente em Moçambique. Primeiro, quando este cidadão entra no território nacional sem usar as fronteiras pré-estabelecidas. Entra em Moçambique, permanece fora do tempo do seu visto, tempo de estadia, neste caso. Entrou, por exemplo, com um visto de 90 dias, se continuar a haver em Moçambique fora daquele período, então este indivíduo está irregular, neste caso. Ou seja, um indivíduo que entra para desempenhar uma determinada função, então com um determinado visto, mas depois vai desempenhar uma outra função que não vai de acordo com o respectivo visto. Então, este indivíduo está ilegal no território nacional. Perfeito. E neste caso, voltando aqui à senhora diretora, temos casos de empresas que contratam estrangeiros a trabalhar nas suas atividades? Sim, só em 2025, através da nossa Inspeção Geral do Trabalho, foram interpeladas mais de 1000 empresas, foram inspeções. Sem observância dos requisitos? Não, dessas mais de 1000 e tal empresas, tem o registro de 95 estabelecimentos que foram constatadas violações relativamente à contratação de mão de obra estrangeira. Foram tomadas medidas, foram suspensos esses trabalhadores em situação irregular. Perfeito, Sr. Porta-Voz, estamos na reta final da nossa entrevista, mas uma questão que não me falha aqui é que temos ao longo dos anos episódios de cidadãos moçambicanos que são recambiados da África do Sul e outros que regressam em situação particulares quando eclodem ondas de xenofobia, por exemplo. Neste caso, não haverá por parte das autoridades moçambicanas algum déficit de pedagogia para que as pessoas saibam que não devem permanecer ilegalmente na África do Sul, por exemplo? Primeiro, que os cidadãos moçambicanos, quando saem para um determinado país, devem conhecer a legislação deste país. Este aqui é o grande problema. Por exemplo, no caso específico da África do Sul, os moçambicanos usam a isenção de visto que nós temos, que o Moçambique tem com a África do Sul, para permanecer naquele país sem observância da lei. O que acontece é que, por exemplo, por caso de trabalhadores das minas e trabalhadores sazonais, temos a Direção de Trabalho envia umas listas ao Senam e que o Senam emite um passaporte específico, que é o passaporte de serviço para estes mineiros. Então, por caso um preço de outro, devem respeitar aquilo que é a legislação daquele país para não serem deportados. Senhora diretora, também para terminar, há algumas comunidades estrangeiras que se têm notabilizado, por exemplo, por prática de trabalho migratório ilegal? Daquilo que é o registro que nós temos, algumas sim, mas que a nossa inspeção tem pautado por ações respectivas pedagógicas, só em caso de violação grave é que são tomadas medidas. Então, algumas nacionalidades sim, estamos a falar de falsificação de documentos para obter-se a autorização de trabalho. Temos registro também de algumas nacionalidades que têm práticas ligadas à falsificação de documentos. Mais uma vez, em nome da televisão de Moçambique, queremos agradecer pela presença ao porta-voz do Senam e também a representante aqui do Ministério do Trabalho. É certo que hoje falamos da comunidade moçambicana no estrangeiro, condições para a legalização e integração de expatriados na diáspora. A presidente da Assembleia da República, Margarida Talapa, vai participar
na Conferência da União Parlamentar dos Estados-Membros da Organização da Cooperação Islâmica. Mais informações poderá assim acompanhar com a jornalista Margarida Domingues e Gonçalves Muyanga, que acompanham a presidente do Parlamento moçambicano nesta visita de trabalho que decorre de 21 a 26 do mês em curso. Saudações, respondemos de Baku, a capital do Azerbaijão, onde a presidente da Assembleia da República vai participar na 20ª sessão da Conferência da União Parlamentar dos Estados-Membros da Organização de Cooperação Islâmica. Neste encontro, a presidente do Parlamento moçambicano vai reunir com outros 52 membros desta organização para discutir assuntos que têm a ver com o desenvolvimento econômico e social dos seus países, a sustentabilidade política, a segurança cibernética e a paz. Sabemos que o mundo está preocupado com esse desiderato, uma vez que no mundo, como sabemos, tem estado a acontecer guerras, tem estado a acontecer ataques cibernéticos e os países membros desta organização precisam posicionar-se de modo a que não sejam surpreendidos. E vão também debater como viabilizar todos esses estratos que acabamos de mencionar, a começar pela formação dos funcionários dos seus parlamentos. É verdade que Moçambique faz parte desta organização desde 1994. Baku, onde nos encontramos, que é a capital do Azerbaijão, este país que faz fronteira com a Rússia e faz fronteira com a Romênia e com o Irão. De Baku, Margarida Domingues, Gonçalves Muyanga, TVN. Muito obrigada, Margarida Domingues. Seguimos com a atualidade informativa, mas a esta altura passamos de forma específica a olhar para a 5ª Conferência Nacional das Comunicações. E já temos em estúdios o nosso convidado, chama-se Salomão David, e vai partilhar connosco aquilo que se espera deste evento. Um evento que contará com a presença do Presidente da República, Daniel Chapo, que irá dirigir o evento na qualidade de chefe de Estado. Importa ressaltar que é a 5ª edição da Conferência Nacional das Telecomunicações e queremos desde já dizer bom dia e o que é que pode-se esperar em linhas gerais desta conferência que já vai na sua 5ª edição. Muito bom dia, estimados telespectadores. Esta 5ª edição da Conferência das Telecomunicações inicialmente vai representar uma viragem no setor das comunicações em Moçambique. Vai possibilitar a entrega de licenças de 5ª geração aos nossos operadores de telecomunicações, nomeadamente a TMCell, Vodacom, Movitel. Esta conferência é praticamente aquilo que poderíamos tratar de um processo de inclusão digital. É onde pretendemos rumar, é onde pretendemos levar Moçambique nos próximos anos. Até 2030, esperamos que o Moçambique tenha pelo menos uma cobertura nos serviços de telecomunicações de 92% a 96%, e esta conferência é um marco ou o ponto inicial para começarmos a pensar num país completamente digitalizado. Olhando para a inclusão digital, em termos de cobertura, como é que estamos como país? Atualmente, Moçambique conta com 2 tipos de tecnologias, a tecnologia 2, 3 e 4G, e em termos de cobertura a nível nacional temos 82% do país coberto. Existem ainda zonas no país, localidades, povoados que não têm nenhum tipo de cobertura ou serviço de telecomunicações. O que temos feito é, nos sítios onde tem uma única operadora, tentamos criar um serviço chamado Roaming Nacional, que é onde podemos ter as 3 operadoras e assim as pessoas poderiam usar os seus cartões SIM. Isto garante um ligeiro acréscimo daquilo que é a cobertura de telecomunicações. Além disto, temos feito projetos de cobertura de serviços de telecomunicações, onde atualmente existem 2 projetos. Um financiado pelo nosso Fundo de Serviço de Acesso Universal, que está a colocar 60 torres de telecomunicações em localidades sem nenhum tipo de cobertura. E, adicionalmente, 300 localidades, através de parceiros multissetoriais, vão beneficiar de cobertura de telecomunicações nas tecnologias 2 e 4G, e esta infraestrutura vai ser
o marco que vai levar dos 82% até aproximadamente 92% a 96% de localidades e povoados com cobertura. Daí em diante, os remanescentes 4% a 6%, teremos que fazer uma pesquisa exaustiva para identificar estes locais e garantir que tenha cobertura, pelo menos das tecnologias 2G e 4G. Enquanto nos grandes centros urbanos esperamos até 2030 ter todas as capitais provinciais cobertas com a tecnologia 5G. Olhando para questões de números de moçambicanos com acesso a serviços digitais, é possível partilhar dados? É possível partilhar. Atualmente nós temos mais de 27 milhões de cartões SIM ativos. Mas existe um processo para poder identificar quantos moçambicanos têm estes cartões SIM ativos. Quem são? Essencialmente temos lançado um projeto atualmente que é o registro do cartão SIM de forma biométrica, o que nos permite saber quantos moçambicanos, na essência, têm acesso aos serviços de comunicações, que é para começarmos a focar-nos em onde garantir que esse serviço chegue e perceber onde não chega. Atualmente temos cerca de 5 milhões de moçambicanos registrados nesse novo sistema Nutel e aí esperamos que nos próximos meses, até final do ano, consigamos abarcar e perceber onde o serviço ainda não chegou ou onde não está a ser usado por um moçambicano. Em relação ao acesso aos serviços digitais, o que é que está a ser feito com vista a alargar o acesso a nível principalmente das comunidades que se encontram em zonas rurais? Sim, nós abraçamos uma iniciativa bastante interessante no Ministério das Comunicações e Transformação Digital. O que temos feito é garantir que as tecnologias cheguem aos locais mais distantes do nosso país, onde existe uma torre de telecomunicações. Tentamos colocar uma coisa que chamamos de centro multimédia comunitário. Um centro multimédia comunitário é um espaço onde as comunidades podem ter acesso a um computador, a uma impressora, à internet e também um ponto para poderem carregar os seus telemóveis. É um local onde podemos aprender digitalização, onde podemos aprender a usar tecnologias e ferramentas como Word, Office, Windows e por aí em diante. Estamos a colocar esses centros multimédia comunitários em todo o país. Recentemente, dessas 60 torres que estão a ser implementadas agora, cada uma delas conta com um centro multimédia comunitário, que é para garantir que as populações possam ter acesso à digitalização. Existem iniciativas dentro da Agência de Transformação Digital, a ATDI, que está agora a desenvolver soluções de digitalização, como o Portal do Cidadão e outras mais soluções que podemos levar para o nosso vasto Moçambique. A ideia essencialmente é o cidadão não ter de se deslocar tantas vezes para ter acesso a um serviço, muito pelo contrário, o serviço, através do telemóvel, chegar ao cidadão. E a qualidade dos serviços? O que é que está a ser feito com vista a garantir melhor qualidade dos serviços de dados em específico? A qualidade de dados de serviço, essencialmente, eu, em vez de falar em termos técnicos, estamos a alocar espectro aos operadores de telecomunicações, que é para terem melhor largura de banda e melhor prestação de serviço. Adicionalmente, estamos a criar um site do INCM, incm.gov.mz, visitar o website e ver para a sua região, a sua província, como estão os níveis de qualidade de serviço. E os operadores são obrigados a melhorar estes padrões de qualidade de serviço, que são medíveis todos os anos. Há espaço para mais empresas da área das comunicações Moçambique em Moçambique, olhando para aquilo que é a demanda nacional? Moçambique é um país de negócio, Moçambique é um país aberto a empresas que pretendem investir no setor das comunicações. Existe espaço, existem muitas zonas deste nosso belo e vasto país que ainda não têm serviços de internet residencial por causa da questão do preço e também por serem zonas ligeiramente distanciadas dos grandes centros urbanos. Existe muito tipo de tecnologias, como a tecnologia por satélite e por aí em diante, que pode ser provida a estas zonas a um preço acessível, e nós somos um país aberto a negócios e existe espaço para muito mais operadores. A Conferência Nacional das Comunicações são 2 dias que vão olhar para a questão das comunicações no país. O que é que pode-se esperar em linhas gerais? Eu diria que podemos esperar primeiro a introdução de uma nova geração de tecnologia. Passamos do 4 para o 5G, é um marco importantíssimo. Podemos esperar a assinatura de memorandos com governos de países lusófonos, como Angola, um memorando no domínio das comunicações e meteorologia, onde vamos começar a criar sinergias para partilhar, para adotarmos tecnologias que funcionaram num e noutro país para a questão dos desastres naturais, que são um fenómeno para nós aqui em Moçambique.
Podemos esperar inovações, exposições de tecnologias durante a conferência que podem, pelo menos, garantir que percebamos o que é que a nossa juventude está a fazer neste domínio. Muito obrigada. Votos de uma ótima Conferência Nacional das Comunicações. Caro telespectador, nós seguimos a esta altura para uma curta pausa, após aqui partilhar aquilo que serão as principais incidências da Conferência Nacional das Comunicações. Bom dia, até já. meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. Pacote Light, mais emoção, mais economia. Paga já! TMT, a televisão das famílias moçambicanas. Está todo mundo a sentir. O maior espetáculo do futebol está aqui. 104 jogos, de 11 de junho a 19 de julho. Do primeiro apito até à grande final. Acompanha tudo nos eSports. Todo o Mundial da FIFA 2026 para todos os clientes ZAP. A partir do pacote Mini. Mundializa-te nos eSports. A casa do Mundial. ZAP, a minha TV. Nós queremos abrir uma nova página na paisagem de comercialização agrícola em Moçambique. Uma página onde o produtor deixe de ser o elo mais frágil da cadeia e passe a ser reconhecido como o verdadeiro motor da economia nacional. Nos próximos anos, vamos fazer o que os outros países aqui da região fazem. Por isso temos aqui os nossos vizinhos de Malawi, da Zâmbia, Tanzânia e outros países, onde o produtor não se desloca para poder fazer a sua comercialização, mas há uma espécie de duas cadeias neste processo de comercialização. Aqui, neste momento, chega um bengale, ele vai até o posto administrativo, até a localidade, até a povoação, para ir ter diretamente com o produtor e define o preço. Nós, nos próximos anos, vamos e já começamos a trabalhar nisso, no que toca às leis, para fazer reformas, por forma que na localidade, no posto administrativo, na povoação, só chegue o nacional, com preço definido para fazer a compra do produto. O estrangeiro não está proibido de vir comprar, mas ele compra na cidade de Nampula, na cidade de Lixinga, apenas em Pemba, portanto, nas capitais provinciais. Ao nível do distrito, posto administrativo, localidade e contacto ao produtor é reservado ao nacional moçambicano.
Mais uma vez, bom dia. É hora de olhar para a atualidade desportiva. Ferroviário da Beira vence o homónimo de Maputo por 1-0 e lidera o Moçambola de forma isolada, agora com 15 pontos. Tayo marcou o único golo da partida. Num dos jogos de destaque da jornada 7, houve apenas um golo e foi marcado ainda na primeira parte. Dayo desviou de cabeça para colocar o Ferroviário da Beira em vantagem aos 24 minutos. Na segunda parte, o Ferroviário de Maputo fez de tudo para empatar o jogo, com várias investidas junto à baliza de Paizinho, mas sem, no entanto, encontrar o caminho do golo. Dayo teve duas ocasiões para voltar a marcar. Neste cabeceamento, Vítor esteve no caminho da bola e, em tempo de compensação, simplesmente chutou para fora. Uma vitória muito sofrida, já sabíamos que não seria fácil. Jogar com o Ferroviário de Maputo aqui sempre é difícil, mas foi bom. Os 3 pontos eram muito importantes para nós. Regressamos à Beira como líderes. A equipa fez tudo para ganhar o jogo hoje. Esteve muitos momentos de jogo em cima do Ferroviário da Beira, com domínio avassalador. No único erro que nós cometemos, sofremos gol. O Ferroviário da Beira lidera com 15 pontos, o de Maputo mantém os mesmos 7 pontos. A ADP vence a ADV por 2-1 e passa a contar com 6 pontos na tabela classificativa do Moçambola. É o primeiro duelo entre as duas coletividades na história do futebol nacional. Uma história que iniciou colorida para a Associação Desportiva de Vilanculo, que aos 6 minutos viu Scaba converter perfeitamente este livre direto. É evidente, frango do guarda-redes Ivan. Intervalo. Já com mexidas nas duas equipas, o efeito deu-se no Pembinha, que aos 65 minutos chega ao empate através de Edu. A cambalhota no resultado deu-se no tempo de compensação. Numa jogada de insistência, Neymar acreditou e a bola disse sim. Responsabilidade acrescida nossa parte e os jogadores acusaram isso. Eu penso que o intervalo acabou ajudando com as alterações que acabamos efetuando como equipe técnica. A equipe melhorou de produtividade, estamos felizes por isso. Estou feliz pelo aquilo que estão a jogar dentro do campo, que estão a desenvolver, mas há um ramo aí que prejudica-nos e claudica o nosso trabalho. Na próxima jornada, a Associação Desportiva de Pemba desloca-se à província de Tete, onde tem um embate com o Xingale, enquanto a ADV tem encontro marcado com o Ferroviário de Maputo. O Machaquene e o Xingal de Tete continuam sem vitória na presente edição do Moçambola. As duas equipas empataram sem abertura de contagem ontem em partida da 7ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol. Era um duelo entre duas equipas que procuravam alcançar a primeira vitória na presente edição do Moçambola. Na primeira parte, o Xingal de Tete apresentou-se mais perigoso no ataque, criando algumas situações de perigo, mas sem conseguir transformar o domínio em golos. Do outro lado, o Mochaquene apostava sobretudo em jogadas pelos corredores e cruzamentos para a área que pouco incomodaram a defensiva adversária. Com poucas oportunidades flagrantes de golo, o encontro seguiu para o intervalo com o marcador em branco. Na segunda metade, os tricolores, orientados por Dário Monteiro, que cumpria o seu segundo jogo no comando técnico da equipa, regressaram mais determinados e assumiram o controlo das operações. A melhor oportunidade pertenceu a Orlando, que esteve muito perto de desfazer o nulo, mas viu seu remate em bater no poste esquerdo na baliza defendida por Ananias. Apesar das tentativas de ambas as formações, o resultado não sofreu alterações até ao apito final. Tivemos uma oportunidade clara agora no finalzinho, a bola foi ao poste. Mas esta equipe não tem marcado golos desde o início da época. Estamos a tentar
implementar o processo. Tivemos muitas oportunidades ali e não conseguimos concretizar, e quando é assim, a gente às vezes sofre golos mais próprio para nós. Com este empate sem golos, o Moçambique passa a somar 3 pontos no campeonato, enquanto que o Xingal de Tete chega aos 2 pontos, permanecendo ambas equipas sem vencer na presente edição do Moçambola. A seguir, passamos a conversa com António Gravata. Ele atualiza sobre a situação desportiva da semana. Vamos olhar de forma específica para a 7ª edição do Moçambola. Muito bom dia, bem-vindo. O que é que estes pontos em específico do Ferroviário da Beira, que lidera o campeonato, significam? Já podemos assumir que temos um vencedor ou nem por isso? Bom dia, Moçambique, bom dia, Crimina. Olha, nem por isso. É apenas a 7ª jornada, pontos, e 3 pontos tornam-se mais preciosos ainda quando são conquistados fora de casa. E foi o que o Ferroviário da Beira fez, tirou proveito desta situação, que vai ser benéfica naturalmente mais para frente, quando houver necessidade de pegar a calculadora, fazer as contas de uma circunstância de igualdade pontual, por exemplo, com o próprio Ferroviário, para a decisão do título. Este confronto fora de casa naturalmente vai ter algum peso. Também julgo ter beneficiado nesta 7ª jornada a ABB. Então, dos crônicos candidatos, a vitória da ABB por 4-1 diante da Liga Desportiva de Sofala. Depois beneficiam-se do empate a 2 entre o Costa de Sol e a União Desportiva de Songo nesta 7ª jornada, que são outros 2 grandes candidatos que perderam entre si 2 pontos. E isso, naturalmente, traz alguma vantagem para quem consegue vencer a partida. E no caso foi o Ferroviário da Beira e a ABB, que por coincidência são aqueles que estão nas 2 primeiras posições, com 15, Ferroviário da Beira, e 12 pontos a ABB. Então, no topo da tabela, são estes elementos que podemos trazer e que terão dado alguma diferença em função, naturalmente, dos resultados que se conseguiram nesta 7ª jornada. Mas agora, há movimentações, naturalmente, a nível do meio e do abaixo da tabela. Abaixo também tivemos a oportunidade de acompanhar aqui esta vitória da Associação Desportiva de Pemba, por 2-1, o que a coloca, não é, numa situação melhor comparativamente ao Machaquene e ao próprio Xingal, que empataram nesta partida e não conseguem até esta 7ª jornada uma vitória. Para estas equipas que ainda estão na fase mais baixa a nível de pontuação, ainda pode-se esperar a esta altura do campeonato que venham conseguir, de alguma forma, estar nos lugares cimeiros, ou não é por isso? Sim, é possível, é possível. Como disse, há muito campeonato pela frente. Foram apenas 7 jornadas, há muito campeonato pela frente, mas é preciso imediatamente começar a mudar no cenário que temos estado a acompanhar, de falta de vitórias. Por exemplo, estas 3 equipas, porque não é só o Machaquene e o Xingal, tem o Bahia de Pemba também, que é o último classificado, tem 1 ponto. Enquanto estas equipas têm 3 e 2 pontos, o Machaquene e o Xingal, respectivamente, o Bahia tem 1 ponto. E destas 3 equipas, nenhuma delas até agora venceu. Então, são 7 jornadas. Então, para o campeonato todo, são menos 7 jornadas, não é? Porque estas já foram, não há como recuperá-las. Agora, há que ir buscar pontos nas jornadas seguintes para conseguir primeiro melhorar ou sair desta zona incómoda, porque estas 3 últimas posições são as posições que dão acesso à despromoção. Primeiro é sair desta posição e depois ir trilhando o caminho para o meio da tabela, zonas um bocadinho mais confortáveis, e depois olhar para o topo da tabela, que estão colossos, que estão a esta altura começar a distanciar-se. Se calhar a meio da tabela, como fizemos referência, o Ferroviário de Nacala é que tem menos pontos, não é? Aliás, tem menos jogos, tem 5 jogos, tem menos 2 jogos. Não é? Se vence os 2 jogos que tem atraso, passa para a frente
da tabela classificativa, com 17 pontos, né? Mais 2 que o Ferro Verde, mas é preciso vencer. Então vamos esperar esta atualização dos jogos, porque as equipas têm jogos diferentes, uma tem mais, outras têm menos, mas as equipas vão tendo naturalmente os seus pontos em função do que tem estado a fazer. O Ferro Verde que perde, queda-se a meio da tabela, tem 7 jogos, né? Está a meio da tabela e para aquilo que ela persegue tende a reerguer-se imediatamente. Então, creio que esta 7ª jornada trouxe-nos estes elementos, a Crimina, que fazemos aqui menção. Naturalmente podem existir outras que o telespectador tenha em mente e também pode naturalmente fazer as suas próprias contas e desenhar os seus próprios cenários. Saindo um pouco dos cenários, podemos olhar para os principais nomes que marcam esta, que é uma das principais competições a nível do futebol moçambicano. Quais são os nomes que mereceram destaque nesta 7ª edição, entre as grandes estrelas e as novas figuras que conseguem se notabilizar no cenário? Bom, a Crimina, nesta 7ª jornada, aliás, eu não gosto muito de individualizar. Eu gosto muito de olhar para o coletivo, gosto muito de privilegiar aspectos do grupo e pura e simplesmente porque é algo que nos falta a nós, não é? E não só no futebol, mas no nosso dia a dia. E são aspectos que a gente nota que marcam diferença, permitem a nossa coesão, o nosso crescimento. É por isso que eu muitas das vezes fujo esta questão de individualismo, ainda naturalmente que se queiram, porque há destaques em função naturalmente da prestação, porque no futebol, e por acaso o Moçambola tem esta componente de eleição dos jogadores da jornada, dos melhores jogadores da jornada, e infelizmente não tivemos esta componente. Mas olhando para mim particularmente, a Crimina, eu sou muito do coletivo. E no coletivo, quais são as equipas que conseguiram surpreender na presente edição? Bom, eu falo primeiro do próprio Ferro Verde da Beira, não é? Apesar de ser um confronto em que vencendo, não ia por ser uma equipa grande, vencendo, não ia estranhar a ninguém, como não estranhou pelo estatuto que tem. Sobretudo também pelo momento em que está. Mas preferia também ir buscar estas equipas primodivisionárias, estas equipas que subiram agora para o Moçambola, como destaque, por exemplo, esta Associação Desportiva de Pemba. Uma vitória preciosa, caseira, que a coloca com 6 pontos na tabela classificativa. Então, do ponto de vista coletivo, esta também seria um dos destaques. A própria ABB, né, que vence por 4-1, números bons, golos que nós queremos, então isto também merece algum destaque. Não é? Então, creio que, no geral, foram estes resultados, ou estes destaques a nível do grupo que eu posso trazer aqui para partilhar. Muito obrigada, António Gravata. Nós seguimos a olhar para a atualidade informativa, ainda desportiva. Black Bulls goleou a Liga Desportiva de Sofala por 4-1, ontem em partida da 7ª jornada do Moçambola. A Black Bulls entrou determinada a assumir o controle da partida e, desde os primeiros minutos, instalou-se no meio-campo adversário, criando várias situações de perigo junto da baliza da Liga Desportiva de Sofala. A insistência dos touros negros acabou por ser recompensada já nos descontos da primeira parte, quando Danilo inaugurou o marcador aos 40+1, garantindo a vantagem da equipa da casa ao intervalo. Na etapa complementar, a formação orientada por Nelson Santos regressou ainda mais ofensiva e ampliou a vantagem aos 51 minutos por intermédio de Ângelo Cantolo. Pouco depois, Ahmed fez o terceiro golo dos touros negros, que continuavam a dominar as operações. Já com o encontro praticamente decidido, Diogo Pelembe, lançado na segunda parte, também deixou a sua marca e apontou o quarto golo da Black Bulls. A Liga Desportiva de Sofala ainda conseguiu reduzir a desvantagem aos 83 minutos, através de Avelino,
mas sem evitar a goleada de 4-1. Era bom, era importante ganharmos, fazermos golos, era importante não sofrermos golos. Infelizmente tivemos aqui uma falha individual que aconteceu, mas são coisas que acontecem. Um bocadinho exagerado, facilitámos em algum momento, mas pronto, tentámos reagir, fomos atrás do prejuízo. Também faltou um bocadinho da experiência, para não dizer a inexperiência de alguns jogadores notórios, mas no cômputo geral nós vamos continuar a trabalhar para o nosso objetivo. Com esta vitória, Black Bulls isola-se na segunda posição na tabela classificativa com 13 pontos. Já a Liga Desportiva de Sofala mantém-se com 9 pontos, ocupando a 6ª posição no Moçambola. Mais uma vez passamos a conversa com António Gravata para perceber melhor sobre o campeonato de futebol, o Mundial de Futebol, melhor dizendo, olhando para esta partida entre o Japão e a Tunísia, que infelizmente retira este país africano deste campeonato mundial de futebol. O que é que pode-se esperar das seleções africanas, em linhas gerais? Olha, o campeonato está, no meu ponto de vista, a correr bem. Naturalmente, uma e outra seleção a mostrar a brindar-nos com alguma surpresa, no sentido positivo, naturalmente. Isso que é bom. Agora, no caso vertente da seleção da Tunísia, que vimos a peça, para nós como africanos é naturalmente uma daquelas situações em que pouco agrada. E de forma particular, algum desagrado adicional pelo simples fato da seleção tunisina ser uma seleção habituada, não é, a estas competições e perceber o desempenho a este nível deixa-nos naturalmente com alguma interrogação e tentar perceber como é que a Tunísia está no processo de desenvolvimento da modalidade. Nós já temos estado a acompanhar, sobretudo, para os países da região, olhando um bocadinho para Marrocos, para o próprio Egito, a forma como tem estado, a dinâmica que tem estado a implementar, e nós temos tentado perceber como estas seleções, estes países, não é, conseguem acompanhar umas às outras. Se formos a reparar o desempenho da Tunísia nestas 2 primeiras jornadas, que a colocam praticamente fora da possibilidade de apuramento para outra fase, são prestações muito tristes. Repara que são 2 goleadas que fazem com que a seleção tunisina tenha sofrido nestas 2 jornadas 9 golos, o que é muito, não é, para aquilo que a Tunísia representa no continente africano. Estamos a perceber que o problema eventualmente não é da saída, mudança do staff técnico, porque isso aconteceu depois daquela primeira goleada de 5, agora o novo treinador apanha 4. Mas futebol tem destas situações. A seleção do Japão também é uma seleção forte, uma seleção com enorme tradição nestas provas. Aproveita também este momento de intranquilidade da seleção tunisina e ela não é culpada, faz o seu normal, que é ir buscar os 3 pontos que lhe permitam naturalmente garantir a qualificação para a fase seguinte. Agora, se quisermos olhar, né, para as outras seleções, falamos daqui, vimos a peça do Coração, que ganha o seu primeiro ponto neste empate diante do Equador por 0. Eu creio que acaba de alguma forma sendo muito bom para o continente africano, porque é preciso percebermos que neste grupo de Coração e do Equador está a seleção da Costa do Marfim, né? A seleção da Costa do Marfim fez o primeiro jogo, venceu, perde o segundo jogo e fica com 3 pontos. E este empate coloca a seleção do Equador e a seleção do Coração com 1 ponto, o que significa que, do ponto de vista matemático, todas as equipas aqui, sobretudo estas 3, Costa do Marfim, Equador e Coração, têm a possibilidade de transitar para outra fase, vencendo naturalmente as suas partidas. A seleção da Costa do Marfim está melhor posicionada com 3 pontos e vai jogar com o Coração, aquela que é, entre aspas, a equipa mais acessível, até porque já venceu o Equador por 1-0. Então,
São estas contas que nós vamos fazendo para as nossas seleções africanas. Depois temos a seleção do Egito, né? Que está tranquila, praticamente apurada, com 6 pontos. Aliás, tem 4 pontos. E depois temos a seleção de Cabo Verde, que empatou mais uma vez esta madrugada. Neste momento tem 2 pontos. Tem a possibilidade também de poder passar para a fase seguinte. É um grupo em que o líder é a Espanha, tem 4 pontos, só mais 2 pontos comparativamente a essa seleção de Cabo Verde. Então, Cabo Verde também tem possibilidades. Está empatado com o Uruguai, com 2 pontos, e depois a Arábia Saudita é o último com 1 ponto. Também é um grupo em que qualquer uma das 3 seleções abaixo do primeiro classificado, que é a Espanha com 4 pontos, tem a possibilidade, naturalmente, de passar para outra fase. O que tem de fazer é vencer. Para o caso da Arábia Saudita é vencer e ficar a ver o que é que vai acontecer no outro jogo. Então, creio que pelos jogos que já aconteceram, falava do cenário, aproveito desta, pelo cenário atual, é possível ter mais seleções africanas na fase seguinte em comparação ao último Mundial de Futebol? Sim. É possível, até porque esta edição particularmente é aquela que pela primeira vez incrementa o número de participantes africanos para 10. Então significa, em termos de possibilidades, são maiores. E pela performance que nós estamos a ter até aqui, está tudo em aberto, à exceção da seleção tunisina, que está eliminada. Temos em aberto as restantes seleções para vermos o que é que pode acontecer. Outro elemento também que nos dá este alento é o fato de outros grupos não se ter realizado ainda a segunda jornada. Então, ao fim da segunda jornada, é um bocadinho mais fácil fazer a previsão ou perceber até que ponto cada uma das nossas seleções tem essa possibilidade de qualificar para outra fase. Repara que o Senegal fez, por exemplo, simples, o Senegal fez só um jogo, perdeu esse jogo diante da França. Fazendo esta pergunta agora, ficamos na incerteza. Mas o Senegal já mesmo ia perguntar, por exemplo, entre as seleções africanas, quais seriam as favoritas a chegarem mais adiante neste campeonato? Bom, todas elas têm possibilidades. Naturalmente, há aquelas que nós temos muito em termos de expectativa por aquilo que tem estado a demonstrar. Senegal é uma delas, não é? Mas também está num grupo que é forte. Tem a França, que já jogou e perdeu. Tem a própria Noruega, que nestes momentos também venceu a primeira partida diante do Iraque. O próprio Iraque também não é uma seleção fraca. Então, é um grupo difícil, mas a nossa seleção africana do Senegal reconhecemos, não é, qualidade, e é possível ultrapassar estes 2 adversários e conseguir a qualificação. Vamos ver naturalmente se é possível. Mas também temos o Marrocos. Não é? Marrocos, aquela que também tem sido uma das boas seleções a nível do continente. Temos esperança que também consiga. Temos a própria República Democrática do Congo, que fez um brilharete na primeira jornada diante da seleção de Portugal, que mostrou de fato qualidade. E as seleções africanas, de alguma forma, têm de se assumir como grandes, porque não ficam a dever absolutamente em nada na maior parte das seleções. E é só perceber a forma como elas jogam, a forma como elas também são temidas. E creio que o que tem estado a faltar é aquilo que temos estado sempre aqui a falar, em termos de organização, em termos de trabalhar de forma científica, porque o futebol hoje em dia é isto. E nota-se sempre, em algum momento, sobretudo nas nossas seleções, que há sempre um detalhe que faz a diferença, não é, a nosso desfavor, não é? E isso nós sentimos na derrota da Costa do Marfim diante da seleção da Alemanha, que é aqui mentalidade, e isso constrói-se de pequeno. Então nós temos que trabalhar muito a formação, temos que investir muito na formação, na construção do pensamento, da forma de estar e de ter, e isso é feito na base. E infelizmente o continente africano é a parte em que nós descuramos por completo. Nós trabalhamos a partir do primeiro topo da pirâmide, nós temos que inverter, começar pela base, dotar a base de melhores entendimento, melhor percepção em relação ao que é futebol, como se joga, como se movimenta. Então é a partir daí. E é nestas provas que sentimos esta pequena diferença, né, nos momentos cruciais, quando é preciso de fato usar a cabeça para podermos
fazer a gestão das vantagens do ponto de vista de resultados que se tem dentro da partida e não se consegue. Movimentos, não é? Apoios, por isso eu falo muito do coletivo, porque sinto que dentro do continente africano todo jogador é mesmo talentoso. Agora, precisamos de emprestar isto à componente coletiva e é um dos aspectos também que nós pecamos. Algum individualismo, jogo coletivo passa às vezes ao lado, movimentos desnecessários muito por conta desta componente individual. É por isso que eu fugi à sua pergunta em relação à indicação dos jogadores de forma individual. Mas não porque não existem, existem sim, e temos grandes referências a nível do mundo, né? A nível do mundo. Então, creio que é este aspecto que nós podemos aqui tocar para esta componente nossa, particularmente de África. Muito obrigada por partilhar connosco estas análises sobre o campeonato mundial de futebol. Seguimos com a atualidade ainda desportiva. A Direção Provincial da Juventude e Desportos em Nampula promove maratona de ginástica aeróbica alusivo ao dia 23 de junho, corrente, dia da função pública. São funcionários públicos de diferentes instituições que juntaram-se neste local para a realização da ginástica aeróbica no âmbito das celebrações do dia 23 de junho, dia da função pública. Com este movimento desportivo, a Direção Provincial da Juventude e Desporto de Nampula pretende promover o autoestima e contribuir para o bem-estar dos funcionários. Estamos a tentar negociar com toda a função pública para mantermos esta atividade em todos os finais de semana, sábado e domingo, visto que todos ficam nos gabinetes, no AC sentado no meio da semana. Então, nos finais de semana vamos tentar aproveitar fazer ginástica. Os nossos entrevistados enaltecem a iniciativa do governo. É boa para a função pública. Esta iniciativa vem incorporar a massa do governo, da função pública ao nível da nossa província, para poderem abrilhantar e fazer com que os organismos cruzam-se e geram retorno do próprio organismo. Porque, na verdade, a educação física, a aeróbica, tudo que faz com que a educação física promova o organismo, precisa termos a consciência de que isto vai nos valer na vida cotidiana. Que atividades destas devem sempre repetir, porque é saúde, mas bem-estar. Os funcionários públicos comprometem-se em continuar a praticar regularmente o desporto, com destaque para a ginástica aeróbica. Seguimos a olhar para a atualidade nacional. Yoga em Inhambane. Praticantes querem a massificação para a manutenção da saúde mental. O yoga é uma prática milenar originária da Índia que combina exercícios físicos, técnicas de respiração e meditação que promovem o equilíbrio entre o corpo e a mente. Entre os principais desafios estão a melhoria da concentração, o fortalecimento físico e a promoção do bem-estar interior, ferramentas essenciais para lidar com os desafios emocionais e sociais. É mesmo para relaxar, para baixar o stress que as pessoas têm diariamente, então é uma forma de praticar esse exercício para relaxar a mente e o estresse. É um momento de muita descontração, em que também melhora a nossa forma reflexiva, dá um espaço da pessoa estar consigo mesmo e refletir da melhor forma. E convido a toda a sociedade, a cidade de Inhambane, para vir conosco partilhar essas coisas de ginástica, yoga. Segundo os praticantes, o yoga pode cultivar hábitos saudáveis que contribuem para a redução de doenças emocionais e fortalecimento da mente. Nos últimos anos temos tido vários pacientes com transtornos de mentalidade, temos tido vários pacientes com situação em que cometem suicídio, e a ideia é mesmo de trazer este tipo de meditação, este tipo de exercício que faça um relaxamento mental. Se cada um de nós pudesse praticar, dar-se um tempo de relaxar, esquecer um pouco dos problemas e trazer novos pensamentos, é um momento
conhecimento que qualquer um de nós precisa, seria muito bom. Hoje em dia estamos em momentos de correria, não temos tempo para relaxar a nossa mente, o nosso corpo. Eu aconselharia todo mundo a praticar a yoga. A yoga não é só uma prática física, ela é uma prática espiritual. Este domingo, dezenas de praticantes em Inhambane juntaram-se para mais uma sessão de celebração do Dia Internacional do Yoga, que comemora-se a 21 de junho de cada ano. Mais de 17 médicos perderam a vida desde a eclosão do novo surto do ébola no universo de mais de 70 profissionais infectados na República Democrática do Congo. As autoridades de saúde prevêem dias difíceis, uma vez que os equipamentos básicos de proteção estão a esgotar. São no total 75 médicos infectados desde a declaração de novo surto a 15 de maio passado. 17 destes profissionais morreram devido à exposição à doença e prevê-se que o número aumente, uma vez que o estoque de suprimentos básicos de proteção, como luvas e máscaras, está a se esgotar. A RDC tem uma das menores estatísticas de profissionais de saúde em relação à população, com apenas cerca de 11 profissionais para 10 mil habitantes, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Nos próximos dias, equipas médicas de Uganda e China poderão se juntar às autoridades sanitárias congolesas para reforçar a frente de combate à doença. O país conta atualmente com 247 mortes e 956 casos confirmados de ébola. A escolha do local e data não foi por acaso. O memorando do Prémio Jornalismo Incomat 2026 foi assinado a 16 de junho, uma data carregada de simbolismo histórico para Moçambique e para o continente africano. O ato deve ter lugar no espaço que acolheu a assinatura dos acordos de Incomat, o marco das relações de boa vizinhança entre Moçambique e a África do Sul, unindo assim os dois símbolos da memória coletiva em torno da promoção do jornalismo e da proteção social. Olhamos para o 16 de junho, viajamos aqui para a nossa vizinha República da África do Sul e encontramos, a 16 de junho de 1976, o violento e macabro massacre de Soweto. Hoje estamos aqui, neste lugar, que a 16 de março de 1984 testemunhou a assinatura do Acordo de Boa Vizinhança, onde é história, estávamos a pedir à África do Sul para sermos bons vizinhos. Sentido patriótico que nos faz compreender que não podemos continuar a olhar para este local como um local de placa. Esta é a forma encontrada pelo governo distrital de Moamba para imortalizar tudo o que aqui aconteceu. O rio Incomat testemunha de momentos marcantes da história entre Moçambique e África do Sul, passa a escassos metros do local onde foi assinado o memorando de entendimento entre o Sindicato Nacional de Jornalistas e o governo distrital de Moamba. Os escribas filiados no Sindicato Nacional de Jornalistas poderão concorrer com trabalhos produzidos entre 1 de janeiro e 31 de outubro de 2026. Histórias de como se faz de cada gota de suor uma córdia de pão para fintar a fome que deixa o estômago às voltas. Histórias de como o distrito se desenvolveu, de como Moamba contribuiu ou contribui com as suas potencialidades para o crescimento global da província e do país em geral. Histórias de gente anónima, muitas vezes desconhecidas da maioria dos moçambicanos, porém viradas ao positivismo do tópico Chova Estaduma, que nós conhecemos, empurra a pegar, que nos caracteriza, que esperamos ver retratadas na comunicação social por ocasião deste concurso. Moamba, um distrito em desenvolvimento e projeção social, continua a guardar histórias à espera de serem contadas. Talvez seja esta a oportunidade para os escribas do nosso tempo as transformarem em palavras, imagens e memórias capazes de alcançar o país e o mundo.
A seguir, acompanha o câmbio do dia. Os câmbios indicativos indicam que o rand estará a 3,85 centavos e 3,92 centavos à venda. O dólar 63,25 centavos e 64,52 centavos. O euro estará a 72,56 centavos e 74,1 centavo. Foi sim um enorme gosto trabalhar para si na presente edição do Bom Dia Moçambique. Nós queremos agradecer a si, caro telespectador, que esteve junto de nós nestas 2 horas de informação, em nome desta vasta equipe da televisão de Moçambique, que esteve aqui a transmitir aquilo que marca a atualidade informativa nacional, igualmente a atualidade informativa internacional, olhando igualmente para o desporto. Foi um enorme gosto. Nós nos despedimos com promessas de voltar amanhã, à mesma hora, para mais atualidade informativa. Moçambique, bom dia.